Então vamos começar mais um encontro. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir à Virgem Santíssima que interceda por cada um de nós. Nos auxilie no estudo. E vamos rezar de modo especial por todos aqueles que se preparam para fazer a sua primeira consagração, para que a Virgem Santíssima os conduza no caminho de santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, depois de nós termos encerrado o capítulo, onde São Luís trata conosco sobre as verdades fundamentais que sustentam e que formalizam, que compõem essa devoção, nós vamos agora iniciar especificamente o conhecimento detalhado da devoção em si. Né? Então, sim, até aqui ele mesmo dizia que estava apresentando, estava dando as bases para que nós pudéssemos entender sobre o que se tratava, qual a importância, por que deveríamos buscar. Agora, ele especificamente vai nos apresentar a devoção em si. Né? E então, esse capítulo que nós vamos entrar agora, ele inicia exatamente dessa forma, mostrando as bases iniciais dessa devoção. Né? Então, nós vamos agora no capítulo 3, onde ele vai começar a distinguir nesse capítulo, ele vai, durante o capítulo, distinguir a verdadeira devoção. O que é, como que se identifica a devoção. Lembrando que temos um princípio que foi estudado antes, que ele apresentou, que é muito importante para a gente entender esse capítulo, né? Aquele princípio que diz que uma devoção, ela se identifica como mais perfeita ou menos perfeita, na medida em que ela conduz mais ou menos aquela alma à santidade. Então, não dá para dizer que uma devoção em relação à outra, ela é mais ou menos perfeita, porque o que define essa perfeição é o quanto ela é capaz de levar uma alma à santidade. Né? Então, por isso que existem diversas devoções, e cada uma chega a atender especificamente melhor na vida de cada uma das pessoas, né? Já que nós somos seres totalmente individuais, então cada um tem uma realidade de alma distinta, e então vai se relacionar melhor com a devoção. Né? Então, tendo esse princípio aí relembrado, vamos agora, então, identificar a verdadeira devoção relacionada à Virgem Santíssima. Né? Então, essa devoção que nós vamos estudar, ela não pode ser confundida com outras práticas. Nós precisamos entender especificamente o que é essa devoção. Então, estabelecer concretamente o que é, para nós sabermos identificar essa devoção e não confundirmos. E ele não está falando aqui de confundir entre práticas devocionais. Então, por exemplo, eu confundi a devoção da escravidão à Virgem Santíssima com a escravidão, com a devoção, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus, né, do apostolado da oração. Ele não está falando de confundir isso. Ele está falando de eu escolher uma devoção, dizer que é a Santa Escravidão, né, que é a devoção mariana da escravidão, só que, na verdade, não ser. Eu me confundi e acabar abraçando essa devoção que não é a devoção correta. Né? Então, o que ele quer fazer aqui é distinguir o que torna essa devoção verdadeira. Tá? Então, esse capítulo ele é muito simples. Né? Aqueles que fizeram a leitura vai perceber que é um capítulo muito simples de entender, porque ele é claro e objetivo. Né? Ele elenca aqui os falsos devotos, explica por que cada um desses pontos. Aí ele elenca os verdadeiros devotos, né? A prática correta dessa devoção.
E aí, por fim, ele vai elencar as práticas que compõem essa devoção. Então, ele vai ser bem objetivo. Então, ó, tudo isso aqui é falso. Quem pratica isso não entendeu o que é essa devoção. Está numa devoção falsa. Essas aqui são as práticas corretas. Essas daqui são o princípio devocional correto. E essas aqui são as práticas que se devem praticar, aqueles que entrou nessa devoção. Então, se não pratica isso, está na devoção errada, né? Então, ele vai deixar bem estabelecido esses pontos, tá? Então, para que a gente possa passar por eles, só deixa eu deixar aberto aqui já no ponto que vai... Beleza? Para que nós possamos passar por esse ponto, já que ele é bem breve, como eu estava dizendo, eu trouxe um outro ponto para a gente refletir, tá? Quem quiser se aprofundar nesse capítulo, né, se não fez a leitura, né, faz a leitura, que a leitura em si já é essencialmente profunda para o que diz respeito a esse conteúdo, né, esse conteúdo é um conteúdo claro e fácil. Porém, existe algo que é anterior e que eu não quero que vocês corram risco de perder isso, por isso que eu vou entrar nesse assunto, tá? Que é algo muito importante, tá? Por mais que seja simples o conteúdo em si, pois ele é claro, então assim, o que é falso? Quem faz isso é falsa devoção. Quem faz aquilo é a correta devoção. Nós podemos ter um erro de princípio anterior, né? Então, eu tenho claro a leitura do tratado, que diz que se eu tenho um interesse na minha devoção, então se eu busco aquela devoção por interesse, é uma devoção falsa. Só que se eu não busco por interesse, é a devoção verdadeira. Se é uma devoção desinteressada, ela é verdadeira. Agora, se nós falharmos num princípio anterior, que é identificar o que é interesse e o que não é interesse, nós caímos num problema muito grande, né? Que é como se não saber identificar os distintos, o que é cada um dos pontos, faz com que eu não saiba avaliar se eu estou na falsa ou na correta devoção, né? Se eu digo que roubar é crime, mas a pessoa não sabe identificar o que é roubo e o que não é roubo, ela dificilmente vai saber se auto-ocupar como uma criminosa, né? Porque ela não tem essa capacidade. Por isso que é muito importante, para essa devoção, eu ter claro na minha mente qual é o processo adequado para que eu possa identificar esses aspectos e conseguir elaborar uma devoção correta, né? Então, para isso, né, eu vou relembrar talvez algo que vocês já viram na catequese, no crisma ou nos estudos da vida, que é importante nós termos, né, que vai fundamentar e garantir que eu sempre esteja observando adequadamente esses aspectos. Nossa, João, mas você está chamando a gente de besta, né? Porque falar com a pessoa eu acho que talvez a mais nova que tem aqui com a gente, ninguém tem menos de 20 anos, né? Na verdade, tem uma criança, né? Tá acompanhando a gente também nos estudos. Mas até ele vai conseguir pensar, às vezes eu consigo distinguir o que é uma coisa interessada e o que não é uma coisa interessada. Aí então eu não vou cair nesse erro, né? Mas na verdade nós temos o constante risco, né? Santa Faustina já dizia, né? Nós estamos por sermos seres humanos, nós estamos sempre propensos às coisas ruins do ser humano. Por isso que nós temos que rezar sempre e se atentar sempre, porque constantemente nós temos o risco de cair para o outro lado, né? Então a mesma coisa, nós temos que ter sempre o cuidado. Por isso que nós vamos ver agora, que garante essa percepção correta, são virtudes. E sendo virtudes, então, elas dependem de uma prática constante. Então, se eu não tenho a prática constante das virtudes, eu possivelmente caio no erro em algum desses aspectos, e não saber distinguir exatamente o que é cada um deles. Tá? Então, nós vamos relembrar aqui brevemente as virtudes cardeais, né? Se alguém já viu ou não, né? Porque especificamente as virtudes cardeais? Porque as virtudes cardeais, né,
mesmo elas não sendo a maior, ali está a maior das virtudes, né? Nós temos virtudes que estão acima das virtudes cardeais, mas elas fundamentam as virtudes cardeais a base de toda a prática virtuosa humana, né? Então, as virtudes cardeais, elas são as 4 virtudes essenciais para que nós possamos ter as bases para desenvolver as outras virtudes. Então, mesmo elas não sendo as maiores, sem elas nós não conseguimos construir, né, aquelas virtudes, as maiores, de forma sólida e mais bela, né? Então, as cardeais são como que os ingredientes principais para qualquer virtude. Justamente porque, né? E dentro delas, né? Sobretudo, a virtude da prudência, né? Um cristão que não trabalha a virtude da prudência, ele dificilmente consegue distinguir de uma forma precisa esses aspectos. E muitas vezes ele não sabe nem distinguir na sua vida espiritual o que é pecado, o que não é pecado, o que está bom e o que está ruim, o que precisa melhorar, o que precisa ser deixado de lado, o que exatamente ele precisa fazer para melhorar em tal coisa na sua vida espiritual. Ele dificilmente consegue enxergar esse aspecto, ele depende 100% de um diretor espiritual para poder estar orientando, porque ele não consegue ter essa percepção, né? E por isso que a prudência é chamada de a mãe das virtudes cardeais, né? Ela é a principal, né? Sem prudência, não existe nenhuma das outras virtudes, né? Justamente por quê? E vamos entender aqui então o que é a prudência, né? A prudência, ela é a virtude que nos permite recepcionar, né? Captar as coisas que são boas, identificar a bondade, né? Um autor muito querido pelo Papa Bento XVI, Joseph Pieper, que escreveu muito sobre virtudes, etc. Ele diz, né, que a virtude da prudência, dizer que algo é prudente é o mesmo que dizer que algo é bom. Prudente e bom são sinônimos, né? Só que eles se dão em aspectos distintos, em ordem prática, eles se dão em momentos distintos. Ou seja, o que é prudente, né, é a primeira percepção do que a gente tem do que é bom, né? Então, quando eu vou perceber algo essencialmente bom, eu o percebo porque ele é prudente, né? Por isso, a virtude da prudência é a capacidade de fazer essa identificação, para que eu possa estabelecer uma coisa como boa. Então, a prudência, ela é a virtude, né, que nós estabelecemos, né, através do uso da razão, né, por isso que um animal não tem como ser prudente nesse aspecto, que vai fazer com que nós observemos as coisas e consigamos extrair aquilo que é prudente dela, né? Ou seja, aquilo que diz respeito à verdade daquele próprio ser, né? Então, uma forma muito prática de exercitar a prudência, né? É saber estabelecer a verdade de cada uma das coisas. Então, eu vou, não sei, deixa eu pensar em um exemplo, né? Eu tenho um copo de água, né? E um copo, né? Um copo. Eu olho para o copo e eu sei perceber que a funcionalidade dele, né? É a de um copo, né? De colocar um conteúdo líquido ali para que eu possa beber. Então, essa capacidade, ela é simples, né? Num exemplo desse, mas é a forma de praticar a prudência, você identificar o que é próprio daquele ser, né? Para que você possa identificar o que é bom naquele ser. Então, se eu sei que um copo ele serve para que eu possa pôr um líquido e consumir, logo, se eu tiver um copo nas minhas coisas que tem um furo embaixo, eu vou logo identificar um problema nele. Eu vou falar, esse copo não está bom
porque ele não é próprio para aquilo que é próprio daquele ser. Então, se é o próprio dele é colocar um líquido para beber, eu não tenho como colocar um líquido nele para beber, então ele está com um problema, né, que o torna corrompido. Né? Então, ele está corrompido. Né? A bondade dele, aquilo que é próprio dele, o que o faz bom nesse sentido, está corrompido, porque ele não tem como realizar aquilo que é próprio do seu ser. Então, o que nos faz ter essa percepção é a prudência. Então, a prudência vai fazendo com que eu identifique o que é bom. No geral, né, a gente tem uma sociedade que está se afastando muito da virtude da prudência. Justamente porque em aspectos muito grandes estão sendo mostrados, né, e estabelecido, né, isso ele entra, né, na mente, porque eles praticamente fazem um exercício racional com isso. Né? Racional parece pesado falar racional para esse exemplo, mas de uma certa forma, em extrair para si verdades, né, não são, que não condizem com a realidade daquele ser. Então, por exemplo, ideologia de gênero, né? Crescer na sociedade, esses aspectos de gênero, de identidade de LGBT e todos os aspectos relacionados à identidade de gênero, faz com que a pessoa cada vez mais ela está defendendo uma coisa que tá, vamos parar de olhar muito para o que elas defendem ou não, mas vamos olhar para o aspecto de que constantemente uma pessoa está se sujeitando a refletir sobre algo que não diz respeito à realidade do ser. E aí ela traz aquilo para dentro dela estabelecido como uma verdade. O problema disso é que ela não consegue estimular dentro de si a capacidade de reconhecer o que é próprio daquele ser. Né? Outro aspecto, né? As pessoas terem, aí vai, às vezes até dentro dessa mesma realidade. Eu tenho um cachorrinho e a pessoa começa a chamar de filho e ter hábitos como se fosse filho. Né? Ela não consegue mais enxergar a realidade própria de cada ser e dar-lhe aquilo que é próprio. Tá? Isso faz com que a pessoa não estimule a virtude da prudência. Ela não acostuma o ser dela a fazer o esforço de identificar o que é a realidade própria daquele ser. Tá? E aí a pessoa, às vezes, não vai saber como, ela não vai ter base para nenhuma das outras virtudes. Por isso que é muito nítido a falta de fortaleza que existe nessa sociedade que defende essas coisas. Né? É impossível, a gente vai falar isso mais à frente, existe fortaleza, pessoas fortes, capazes de encarar dificuldades, se ela não tem prudência. A gente vai entender depois um pouco esse aspecto, tá? Mas, no fundo, ser prudente é ser capaz de perceber, né? Às vezes a gente entende a prudência só como assim, tá tendo uma briga ali na rua, né? É a casa de um policial e tem uns bandidos ali no meio, então com certeza vai sair tiro. Então não é prudente eu ir lá. Se eu ir e tomar um tiro, é porque eu não fui prudente e não evitei um lugar. Então a gente entende como prudência evitar aquilo que vai fazer mal, sobre certo aspecto assim, né? Não, mas isso é um efeito último da prudência, é uma última característica da prudência. Porque a prudência começou em eu perceber a realidade. Tá? Então, nesse caso, então, aqui do exemplo do tiro, da briga ali, o que é a prudência em primeiro momento agindo? Existe uma situação, e a realidade própria daquela situação é que existem pessoas discutindo, que supostamente podem estar armadas, então o risco de ter troca de tiro ali é muito grande, né? Super real esse exemplo que eu estou dando pro bairro que eu moro. Né? Aí, então a gente tem a prudência, o primeiro efeito da prudência é isso, é perceber. Aí um segundo aspecto, já é um aspecto prático, é eu então não me mover para aquela realidade, porque eu refletir que existe um perigo iminente ali. Tá? Então, é um efeito prático da prudência. Só que a prudência na sua raiz, foi eu ter percebido a realidade. Uma pessoa que não é prudente, ela não consegue ter essa percepção. Então, não é que o imprudente é aquele que vai para situações que podem fazer mal. Na verdade, é a pessoa que não teve capacidade de identificar isso porque ela não conseguiu perceber a realidade daquela situação.
Então, a prudência é este aspecto, né? Ter essa capacidade de perceber. Aí depois nós vemos a justiça. Por que não existe justiça sem prudência? Porque a justiça é a virtude que permite dar para cada ser aquilo que é próprio. Tá? Então, no aspecto de justiça mais genérico, né, vamos falar de atos justos mais comum, né? O símbolo da justiça é a balança, né? Que é você equilibrar, você dar próprio aquilo que está que do outro lado. Então, o que se pede é o que eu dou, porque para poder sempre equilibrar a balança. Então, se eu combino um salário de R$ 1.000, é justo que eu dê R$ 1.000. Não é justo dar a mais ou a menos. O justo é dar aquilo que é próprio. Então, se um contrato diz R$ 1.000, é justo que eu dê R$ 1.000. Se um contrato diz 10 mil, é justo que eu dê 10 mil. Né? Se uma realidade, se um ser pede que seja honrado, é justo que eu honre. Né? Por isso que São Tomás de Aquino diz que a religião, a prática, a virtude da religião é uma virtude que está ligada à virtude da justiça. Ela vem da justiça. Então, a prática da religião é uma prática justa. Porque ela não é um ato que excede o nosso... É um amor que nós procuramos dar além do que Deus... do que seria a nossa prática justa, né? Então, a religião, ela está no âmbito da justiça. Então, Deus é próprio do ser de Deus ser honrado, ser amado e ser cultuado. Então, ir prestar culto é uma obrigação que nós temos, porque o ser de Deus pede isso. Então, é justo que eu cultue a Deus, porque ele merece ser cultuado. Então, eu devo ir para a igreja, né, para render a Deus e prestar-lhe o culto devido. Por isso que a religião é associada, vem da virtude da justiça. Porém, se eu não sei perceber que Deus merece ser honrado, cultuado e amado, eu não irei prestar-lhe o devido culto. Então, sem a percepção, sem a prudência, eu não sou capaz de ser justo. E aí é muito fácil, às vezes, as pessoas, mano, como que uma pessoa consegue ser injusta dessa forma? Fazer práticas injustas e viver livremente com isso? É porque essa pessoa, na verdade, ela já falhou na prudência. Ela já não sabe mais identificar. Que é o que a nossa sociedade vai começar a enfrentar. Se nós temos uma grande massa de sociedade que defende aspectos que fogem da realidade, o grau de justiça dela vai fugir da realidade. E para ela isso é justo. Né? É justo colocar essas defesas. Né? Então, são características que vão surgindo, né, na justiça, porque eu passo a defender algo baseado naquilo que eu adquiri na prudência. Então, nós temos uma balança. De um lado da balança está aquilo que eu identifiquei como bom e verdadeiro daquele ser. E aí eu vou, para equilibrar a balança, eu vou retribuir aquilo que eu identifiquei. Né? Só que a verdadeira justiça, então a balança só se equilibra mesmo com aquilo que é próprio do ser. Eu identificar errado vai fazer eu praticar uma justiça errada. Mas isso não vai fazer com que a balança se equilibre. Tá? Então, vamos supor, se eu identifico como bom roubar, então, é bom roubar. Uma pessoa tá lá com o seu celular, né, que ela comprou, tá, etc. Eu fui lá e roubei. Como eu identifiquei que é bom roubar, e aí eu vou lá e roubo, porque é próprio é próprio da pessoa que está na rua ser roubado, então eu vou lá e roubo aquela pessoa, eu identifiquei isso. Então, teoricamente, eu estou praticando algo justo, tá? Então, há um desequilíbrio social, etc, etc. E eu sou uma classe não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu vou lá e pratico um roubo porque isso é justo. Isso não faz com que a balança da justiça se equilibre, porque a pessoa que teve o seu bem lá e não merece ser roubada, ela foi roubada de qualquer jeito. Então, a falsa percepção sobre a realidade faz com que eu tenha práticas injustas, achando que é justo. Só que isso não torna a ação justa, né? E isso faz com que haja um desequilíbrio.
o mesmo se estabelece para as outras virtudes. Tá? Então, por exemplo, agora a virtude da fortaleza. Né? A virtude da fortaleza depende totalmente daquilo que eu identifico também como bom. Porque a virtude da fortaleza ela tem dois aspectos, né? Ela ter por base aquilo que ela identificou como bom, para que ela possa se esforçar por aquilo. E o outro, a percepção da sua da sua fragilidade em relação àquilo que ela identificou como bom. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que não depende da virtude da fortaleza, por exemplo, deixa eu pensar, é algo sobre o aspecto do ser de Deus. Eu não vou dar esse exemplo, talvez confunda, mas o que esse segundo aspecto da virtude da fortaleza? Eu perceber a minha vulnerabilidade, porque só precisa da fortaleza quem tem uma vulnerabilidade. Então, se eu tenho a chance de ser ferido por uma espada, eu então vou ter medo numa guerra de ser ferido por uma espada. E aí eu vou ter medo, e esse medo eu vou sustentar com a virtude da fortaleza. Né? Não só o medo em si, né? Mas o meu recuo diante daquela situação de perigo, com a virtude da fortaleza eu vou enfrentá-la. Então, a virtude da fortaleza ela só se faz necessária quando eu tenho uma fragilidade, mesmo que eu não a percebi, mas ela existe. Então, os próprios anjos, né, eles precisaram da virtude da fortaleza em um determinado momento, porque eles foram tentados a se voltar contra Deus, como Lúcifer fez. Ele foi tentado a ter soberba. Então, ele precisou se fazer forte. Ou seja, existe uma vulnerabilidade. Então, a virtude da fortaleza, ela só é necessária, ela só é requerida por aqueles que têm fragilidades. Né? Então, para que eu possa usar adequadamente essa virtude, eu preciso sempre fazer o exercício de perceber as minhas fragilidades, para que ali, então, eu possa encarar com força. Né? Então, a gente tem pessoas que às vezes vivem sempre num pecado e não conseguem ter fortaleza, né, para vencer aquele pecado. Aí vai se confessar e fala, padre, não tenho fortaleza, não tenho fortaleza, não tenho fortaleza. Só que aí a pessoa não identificou exatamente aonde que está a sua fragilidade. Então, ela olha o ato do pecado em si, mas da onde que vem as raízes daquele pecado, aonde que ela precisa se fazer forte, qual é exatamente a sua fragilidade. Sem a percepção de qual é exatamente a nossa fragilidade, nós não temos como se fazer forte. Então, é como se a pessoa fosse convocada para a guerra, aí soltasse ela no outro país, em qualquer lugar, e falar, oh, pronto, você está na guerra. Então, ela, tipo, você não sabe onde está o inimigo, ela não sabe contra quem ela vai lutar, ela não sabe se ele vai usar que tipo de arma, se vai vir um monte de gente com espada, ou vai ser fuzil, ou vai ser uma bomba nuclear, ela não sabe o que ela vai enfrentar. Então, ela não sabe, ela não tem exatamente para onde ter fortaleza, porque ela não sabe o que ela tem que enfrentar. Então, nós precisamos ter esse inimigo estabelecido, né? Para a gente poder se voltar, para a gente poder se esforçar para vencê-lo. E também, a outra raiz da fortaleza é a percepção da realidade, né? É identificar qual é o tipo de... a luta específica que nós vamos ter, né? Perceber o bem relacionado àquilo, né? Então, por exemplo, eu percebi que é próprio de Deus eu prestar-lhe o culto. Aí, a minha fragilidade, preguiça, certo? Só que o bem que eu quero conservar é aquele que eu percebi da realidade. Deus merece ser cultuado, isso é um bem. É algo que diz respeito ao próprio ser de Deus. Então, eu quero conservar esse bem. Então, tendo esse bem que eu quero conservar e tendo a minha fragilidade que me impede de conservá-lo, eu irei precisar da virtude da fortaleza para vencer aquela preguiça e ir para a missa, por exemplo. Então, não adianta só eu pedir para Deus a fortaleza se eu não sei qual é exatamente o meu impedimento e qual o bem que eu quero conservar. E por isso é importante saber qual é o bem, por isso que a prudência ela é totalmente necessária para a virtude da fortaleza. E por último, a temperança,
que é a última virtude cardeal, que ela é como se fosse a nossa capacidade de organizar as coisas, né? Como se eu tenho uma biblioteca aqui e eu separo os livros adequadamente por tema, por tamanho, por autor, por diversas categorias, eu vou separá-los, né? Eu vou ordenar. Né? A prudência faz justamente, a temperança faz justamente isso. Ela observa os bem e ela os ordena de acordo com o ser que ela diz respeito, com o grau de prioridade que ela tem, né? Então ela me ajuda a organizar. Então eu tenho bens, eu percebo bem as verdades de cada uma das coisas, percebo a bondade de cada uma das coisas, só que existem coisas que são, vamos dizer assim, mais boas do que outras, né? Então, por isso que existem práticas de justiças, não é uma coisa mais justa ou menos justa, mas uma coisa que uma prática justa que tem um mérito maior do que outro, tá? Justamente porque elas dizem respeito a uma realidade maior. Então, por exemplo, deixa eu ver, a natureza, por exemplo, Deus deu para que nós cuidássemos. Então, faz parte da nossa responsabilidade como ser humano cuidar e zelar pelas coisas da natureza, etc. Então, é justo que eu cuide e não use da natureza de forma pensando em si mesmo, em riqueza, né? Vou desmatar a Amazonas inteira lá só para me ter, né? Então, isso não é justo, porque Deus me deu, né? Que eu cuide ali. Só que entre cuidar da planta e ir para missa é um ato de justiça mais elevado, porque diz respeito ao ser de Deus, então eu não estou cultuando a Deus, e ele é muito mais essencial à minha salvação do que a outra prática. Não que aquela prática não interfira, então eu posso cair em prática, em pecado, não cuidando daquele ato ali, mas em graus ele está estabelecido, né? Então, se eu programei plantar uma árvore hoje, e aí eu tive um monte de imprevisto durante o dia, aí chegou 4 horas da tarde, eu falei, putz, tem que me preparar para a missa, né? Eu vou me preparar para a missa e vou plantar uma árvore. Ah, vou plantar uma árvore, porque é tão bom, é uma prática justa também boa. Então vai me levar para o céu tal como ir para a missa, né? Não, né? Então, mas tem gente que troca. Por quê? Porque a prudência, que é anterior, que é a capacidade de perceber essas bondades, não tem na vida dessa pessoa. Então ela não consegue distinguir e aí ela não consegue, com a temperança, separar os graus de prioridade, né? Organizar, ordenar aquilo que ela percebeu como bom. Tá? Então, o que é fortemente essencial em todas as virtudes cardeais, né? A nossa prática, né? Eu consegui fazer esse exercício constante de procurar a verdade de cada uma das coisas. Então, começar a tentar-me no meu dia a dia a agir de forma prudente, né? Perceber o que é o ser de cada uma das coisas e agindo de uma forma adequada, né? E aí eu ia elencando essas virtudes. Eu até ontem tive um exemplo disso, né? Eu não falei, porque não é a realidade, mas fui conversar com um amigo há um tempo atrás, que estava com dificuldade em diversas coisas, mas tipo, eu não fui para conversar especificamente disso, a gente foi para se ver mesmo, conversar, e ele começou a apresentar alguns problemas, né? Pedir, e eu falei, meu, isso aqui, né? Comecei a colocar as devidas os aspectos conforme deve ser a nossa prática cristã. Lembro até que ele brincou, né, que faria. Ele falou assim, estava pensando em fazer um robozinho mecânico assim, um motorzinho, né, para colocar no berço do meu filho, ele recém teve um filho, aí para ficar balançando, para ficar fazendo assim com o carrinho, né. E aí eu comentei de tudo, né, de tudo que eu fui comentando, até comentei disso também. Eu falei, então, isso aqui é um aspecto que às vezes não nos ajuda a viver a realidade. Então, vale a pena esse esforço, você fazer esse movimento, você tá ali com seu filho, né? Você se cansar também, porque tem que ser uma coisa que cansa, né? Cuidar do filho, né, família?
Então tem esse aspecto e faz parte, então ele tem que existir, não sei o quê. E falei várias coisas. Né? Aí ontem a gente se viu novamente, né, com os amigos e tal. E aí eu comentei um negócio sobre o meu dia a dia, né? Falei sobre, né, a grande dificuldade que eu tenho no dia. Isso eu falo assim, o pessoal aqui em casa sabe que eu tenho uma grande, grande, grande dificuldade no dia a dia de fazer as coisas, né? De depender totalmente de mim. Eu tenho muita dificuldade disso, né? Então, é uma realidade. Então, para quem sabe, né, eu vivi muitos anos no seminário e a gente tinha uma prática constante, diária, de fazer várias coisas que dependem só de nós, né? Como oração, estudo, tudo. Mas nem tudo dependia totalmente de nós. Então, eu ficava ali, né? Tinha uma rotina, né, cansativa para algumas coisas, mas para outras, não. Então, quando a gente descia para tomar café, o café estava lá, pronto, o pão, tudo lá. Né? Uma vez por mês, cada dia uma pessoa fazia café, mas então eu ia fazer café uma vez a cada 2 meses. Né? Então, demorava para chegar o meu dia de fazer café. O almoço tinha funcionárias que faziam. Então, nem tudo dependia totalmente de mim. Né? E hoje em casa eu sofro com muita dificuldade com isso, né? Porque eu faço um trabalho que está totalmente diferente. Eu mudei praticamente totalmente de hábito de vida, né? Então eu tinha uma vida mais social, convivia com outras pessoas. Eu já tenho uma vida totalmente solitária, né? Então eu acordo, né? Eu saio cedo, né, para ir fazer minhas coisas, para academia, etc. Quando eu volto da caminhada, todo mundo já foi trabalhar, então eu estou em casa sozinho. Então trabalho em casa sozinho, estudo depois em casa, tudo home office, certo? E isso me faz ter muita preguiça de fazer algumas coisas. Aí foi quando eu brinquei ontem, né? A gente tava falando disso, aí eu falei assim, se meu pai não deixasse minha marmita pronta, porque assim, quando meu pai faz a janta, e antes ele tinha esse hábito, ele fazia a janta e deixava as coisas lá, a mistura pronta já, no micro-ondas, e as tapuer com arroz, feijão, as coisas ali. E eu não, às vezes deixava de almoçar só pela, assim, a preguiça de ir lá pegar o prato, né? Colocar o arroz e o feijão, né? As coisas ali no prato, pôr no micro-ondas e comer. Algo simples. Aí eu fui comentei isso, né? Aí ele, aí, ó, você veio aqui e me falou um monte de coisa de prática que eu tenho que ter, de virtude, não sei o que lá. Falou para mim nem fazer o motorzinho do berço do meu filho, e você não almoça porque você tem preguiça de colocar, não é nem fazer a comida, é de colocar no prato e comer. Aí eu dei risada, assim, né? Aí eu não expliquei muito a situação, né? Mas você vê, por que é importante ter ir elencando as virtudes, perceber, né? Porque você vai estabelecendo na sua vida adequadamente, né? Com a temperança, a gente consegue organizar tudo aquilo que a gente percebeu como bom e a gente vai buscando aquilo na nossa vida. Então, eu mudei de contexto de vida totalmente distinto. E depois que eu mudei tudo, surgiu diversos problemas na minha vida. Só que existem problemas que interferem mais na minha santidade do que outros. Então, eu tenho que dar atenção no momento a problemas mais elevados. Então, por exemplo, tenho um emprego, tenho um estudo e tenho o meu almoço para fazer. Eu tenho dificuldade, né, por estar numa realidade mais solitária, de manter meu foco durante as 8 horas de trabalho. Só que em questão de nível de prioridade, de justiça, é muito mais justo, né? É muito mais tem muito mais mérito o meu esforço em trabalhar adequadamente hoje, né? Esse esforço tem muito mais resultado do que o esforço de ir lá e montar um prato de comida. Claro, são pequenas coisas que vão me dando a prática. Só que se num dia eu falhei em ir lá com um prato de comida, tem menos efeito na minha vida do que eu falhar com as minhas horas de trabalho, porque ele tem um mérito muito mais importante. Então, o meu esforço está ali hoje. Então, ter o meu pai deixar, eu falei com o meu pai, falei assim, por enquanto, deixa minha marmita pronta. Até eu conseguir estar firme e me trabalhar bem aqui nesse aspecto. Aí depois eu começo a trabalhar com esses outros detalhes. Então, é essa compreensão de conseguir perceber a realidade que é de cada um de ser, identificar onde estão as nossas fragilidades, e aí colocando as outras virtudes para trabalhar de acordo com o que a temperança sabe identificar e eleger. Né? Isso é muito importante, que evita que nós sejamos, façamos aquela questão que a gente vai falar ainda, da inconsistência, né? A devoção inconsistente. A pessoa que um dia reza, outro dia não reza, outro dia reza, outro dia não reza. Aí para de rezar o terço e depois volta a rezar um rosário. E aí vai tendo
discrepâncias, justamente porque não sabem identificar e elencar na sua vida um caminho, um processo para ser percorrido, né, pela falta dessas virtudes. Então, veja, muitas vezes a gente cai na devoção errada porque nós não temos as práticas da virtude. Ah, o santo falou dessas virtudes, mas eu jamais vou cair em uma delas. É bem possível que de vez em quando nós pendemos um pouco para essas falsas devoções. Tá? Então vamos falar das falsas devoções. Quem leu, né, vai perceber, já que é super tranquilo de entender esses aspectos. Mas quem não leu também, eu vou passar bem rápido, mas não vai fazer muita diferença. Porque são aspectos bem fáceis de perceber. Então, no artigo 1, ele fala dos falsos devotos. Né? Quem são os falsos devotos? Os falsos devotos, os críticos, são os críticos, os escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, inconsistentes, hipócritas e interesseiros. Né? Esses são os 7 tipos de falsos devotos que ele elenca. Então, os críticos. Né? Os críticos é aqueles que criticam diversos aspectos da devoção, né? Justamente porque não agrada aquilo que ele imagina como um ato verdadeiro devocional. Então, a pessoa estabelece que só é verdadeiramente devocional e vai nos salvar a resta do rosário. Aí a pessoa canta o ofício de Nossa Senhora. Aí ele vai começar a criticar. Então, tudo aquilo que foge do que ele entende como devoção, ele passa a criticar. Tá? E aí ele critica tanto práticas devocionais como as pessoas que praticam aquela devoção. Aí os escrupulosos, né? Os escrupulosos, o escrúpulo é aquilo que nós nos cobramos, identificamos como errado, não sendo errado, né? Então, essencialmente os escrupulosos no que diz respeito à devoção são aqueles que com receio de estar louvando mais a Nossa Senhora do que a Jesus Cristo, evitam algumas práticas devocionais para que se mantenha Jesus como principal objeto dos seus louvores. Então, eu vou louvar mais a Deus do que a Nossa Senhora, para não confundir as hierarquias. E aí ela começa a excluir diversas dessas práticas, né? Então, a pessoa, às vezes, né, por escrúpulo, hoje eu fiz 10 minutos de adoração, e aí eu vou rezar o rosário inteiro, 1 hora, eu dei 10 minutos para Jesus Cristo, vou dar 1 hora para Nossa Senhora, e aí ela começa a recear diversas práticas devocionais com essa preocupação. Né? Os exteriores, né? Os exteriores são aqueles que, né, nitidamente o nome diz, se apegam muito às práticas exteriores. Né? Por exemplo, a gente vai ver que a receita do rosário é uma prática exterior da devoção. Importante, muito importante, né, para a devoção, mas ela esquece de, por exemplo, uma prática interior, fazer tudo por Maria, com Maria, para Maria e em Maria. A pessoa esquece disso e acha que só, né, e se apega muito à devoção exterior, né? E geralmente a pessoa que tem que se apega muito à prática exterior já cai no próximo, né, que são os falsos, são os presunçosos, né? Geralmente os presunçosos também são exteriores, né? Eles acabam se apegando a alguns aspectos menores, percebem isso, né? E aí eles acabam não se esforçando, né? Então, um dos aspectos, por exemplo, que a gente viu que é essencial dessa devoção é de se desprender de tudo aquilo que não é bom, né? Ou seja, se desapegar dos pecados. Então, com o tempo, ir crescendo na santidade. É essencial para essa devoção. E aí a pessoa não se esforça com alguns pecados, ela acaba não fugindo, que é uma prática interior, né? O esforço em vencer os pecados é uma prática interior dessa devoção. Aí a pessoa não faz isso muito bem, ela geralmente se apega a alguma prática exterior e ela mesmo assim se vê salva, porque ela entende que Deus é misericordioso, Deus ama todo mundo, e eu rezo, né, 3 Ave Marias quando eu acordo, então Deus vai me salvar. Assim, eu reconheço que eu poderia rezar mais, mas Deus é amor, ele não vai me dispensar a salvação só porque hoje eu não rezei o terço. Eu não vou pro inferno só porque eu pequei. Imagina que Deus vai mandar pro inferno só porque eu pequei. É exatamente por isso que as pessoas vão pro inferno, né? Por causa do pecado.
Mas o presunçoso, ele fica ali sempre se garantindo muito por essa ideia de que Deus é misericordioso, garantindo que já está salvo, e aí ele não se esforça em vencer as suas dificuldades, né? E aí, sobre a presunção, ele elenca 3 pontos que é importante nós termos, é claro, para que nós não caiamos nesse aspecto do presunçoso, né? Que é evitar o pecado mortal, fazer violência para não pecar, e ter práticas de resta do terço, jejum, oração, etc, né? Eu separei aqui para ler o que diz respeito a esse aspecto, né? Eu falei rápido aqui, mas eu vou ler também, né? Sobre a presunção, né? Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho. Quem ousaria pensar? Então, o presunçoso acaba se esquecendo dessa realidade, né? Aí, sobre esses pontos que eu citei, né? O Santo São Luís diz: confesso que, para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo, ao ponto de evitar todo o pecado, conquanto seja este o ideal dele. Mas é preciso, ao menos, note-se bem o que vou dizer. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal, que ofende tanto a Maria como o Filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário, outras orações, jejuar aos sábados, etc. Aí ele cita todos essas práticas, né? Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador. Mesmo impernido, e se meu leitor estiver nessas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique essas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos de consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos e das máximas do Santo Evangelho. Então, é necessário exatamente esse esforço. Nós não podemos cair na presunção de achar que nós estamos salvos, etc. Mas também não precisamos ser santos. Só que é preciso estabelecer esse meio termo. Eu preciso desejar essa santidade e me esforçar. E eu não devo buscar a consagração se eu não tiver esforço, eu não tiver pelo menos a intenção de usar dessa devoção para ter uma contrição mais perfeita dos meus pecados e começar essa luta para poder vencê-los totalmente aí, né? E aí depois nós temos ainda outros 2 tipos de falsos devotos. Os hipócritas, né, que esse é muito simples, né, que dizem da devoção, etc., mas não praticam, não vivem. E os interesseiros, que só fazem essa prática com interesses que não bons, né? É porque o termo interesseiro em si já é para ser negativo, né? Mas a pessoa, eu tenho interesse de me salvar, né, cara? Não é isso que ele está dizendo, né? Então eu estou sendo interesseiro? Não, porque aí seria um interesse bom, né? Aí ele já colocaria como um verdadeiro desejo dessa devoção, né? Que ele realmente conduz as nossas almas para a santidade. Mas, por exemplo, né? Simples, né? Não que seja errado, tá? Eu sou devoto, falo, Nossa Senhora me ajuda a conseguir um emprego, né? É muito bom isso, né? Mas eu vou me escravizar a Nossa Senhora só porque eu descobri que ela atende muito o desejo dos seus escravos, então eu vou me tornar escravo para poder pedir para ela um emprego. Aí depois que conseguir um emprego, a pessoa para de rezar o terço. Então, é desse interesse que ele está falando, né? De nós colocarmos interesses que não diz respeito ao essencial da devoção,
como objetivo principal dessa devoção. E aí construir a nossa devoção a partir desses desejos. Então, esses são os falsos devotos. Aí, em contraposição, talvez até aqui vocês tenham... Por que eu falei dessas... Né? Porque todos esses aspectos, se eu não tenho a capacidade de perceber a verdade, né, de cada uma das coisas, se eu não sou capaz de perceber o bem que existe em cada uma das coisas criadas por Deus, eu não tenho como estabelecer se eu estou sendo isso ou não. Né? A falta dessa compreensão pode nos fazer viver na falsa devoção. Tá? E aí, os verdadeiros devotos, que é exatamente o contrário do que está presente nessas falsas devoções. Então, por exemplo, o interior. A verdadeira devoção é interior, porque os principais aspectos dela estão na prática interior, e ela é uma devoção que provém do interior, né? Do desejo da santidade, do desejo de honrar e amar a Virgem Santíssima. Então, provém do interior. Ela é eterna, no sentido de que recorre à Virgem Santíssima e confia nela para a resolução, né, de seus problemas. Então, a pessoa que o filho, né, que tem essa ternura com a mãe, ele recorre a ela sabendo que ela vai fazer. Não no chute acerto, igual a pessoa investe na aposta na Mega Sena. Eu vou jogar o número, talvez eu ganhe. Aí eu vou pedir a Nossa Senhora e talvez ela me escute. Não. Ter essa ternura, ter a certeza que ali eu recuo, que eu vou até ali, e ali eu encontro o conforto que eu preciso, eu encontro o amparo e encontro a resolução, a força, o auxílio para as coisas que dizem respeito à minha salvação. Né? Ela é santa, então a verdadeira devoção, ela conduz a pessoa à santidade. Então, por exemplo, o crítico, né, que fica ali criticando as outras pessoas, etc. E tal, você logo percebe que ele não está conduzindo nem você nem outra pessoa à santidade, mas só estabelecendo julgamentos, etc. Então, a verdadeira devoção, ela leva à santidade. Ela tem como característica a constância. Eu até pulei uma falsa devoção, né? Depois do presunçoso eu fui para o hipócrita, né? Existe o inconstante. Eu lembrei porque na hora que eu li aqui o constante, né? Mas é fácil, né, perceber isso. Inclusive, eu acho que ele nem explica no tratado, ele só fala o inconstante. Que é simples, a pessoa que não mantém uma devoção constante é símbolo de uma falsa devoção. Então, a verdadeira devoção, ela é constante, né? Eu vou progredindo de forma sempre constante nessa devoção. E ela é desinteressada, que é o oposto do que a gente estava falando ali do interesseiro. Tá? Então, é assim que nós conseguimos estabelecer a verdadeira devoção. E aí, junto a isso, além de apresentar esses aspectos, São Luís conclui, né, no artigo 2 desse capítulo, falando sobre as práticas que compõem essa devoção. Então, ele mostrou o jeito de nós reconhecermos a verdadeira devoção, e agora as práticas que é própria dessa devoção. Tá? É bom a gente sempre lembrar que todas essas práticas são importantes nós termos, as interiores e as exteriores. Mas o que forma essa devoção são as práticas interiores, ou seja, que são mais importantes da devoção. Né? A essência da devoção estão nas práticas interiores. Tá bom? Então, as práticas comuns. Primeiro, as interiores. Né? Então, honrar a Virgem Santíssima com o culto que lhe é próprio, né, que é o de hiperdulia, que a gente já viu isso quando a gente falou de devoção. Meditar as virtudes da Virgem Santíssima, seus privilégios, seus atos, contemplar suas grandezas. Vocês vão ver, não? Por que é tão importante a gente buscar, olhar, meditar sobre a Virgem Santíssima? Para que cada vez mais a gente consiga compreender o seu ser e entender o que lhe é próprio, para que a gente possa dar o que é próprio. Por isso que essas virtudes são tão importantes que a gente comentou, para que eu possa estabelecer uma devoção cada vez mais verdadeira, né? Então, contemplar as grandezas de Maria, fazer atos de amor, atos de louvor, de reconhecimento das grandezas dela, né? Oferecer-se a si, à Virgem Santíssima, e procurar unir-se a Maria Santíssima, né? Ter intenção de agradá-la em tudo que vai fazer,
em todas as coisas que eu ia praticar, fazer pensando em agradar a Virgem Santíssima. E a última, que ele estabelece aqui, que é a mais essencial, que talvez resume todas as outras práticas, né? Fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, né? Que é a grande chave interior dessa devoção, né? Então temos que praticar esses aspectos. E as práticas exteriores, né, que são importantes, mas não tão como as interiores, né? Mas ele elenca aqui 12, e ele mesmo diz que tem várias outras, tá? No final vai ser importante um aspecto que nós vamos ver aqui para concluir essa parte das práticas próprias da devoção. Alistar-se a uma confraria. Ele fala muito de confraria aqui, e hoje em dia a gente não tem nem, talvez alguns nunca nem escutou esse termo, nunca viu uma confraria. A confraria, no fundo, como, por exemplo, que a gente tem hoje o terço dos homens, o terço das mulheres em algumas paróquias, né? Mas eles têm alguns aspectos um pouco mais organizados. Geralmente as confrarias elaboram um pequeno estatuto. Então é como se eles formassem uma organização, né, para poder se unir, para poder rezar ou rosário, ou fazer alguma outra prática devocional relacionada à Virgem Santíssima. E eles estabelecem algumas práticas comuns para o grupo, né, fazem algum, etc., hábito, né, no sentido de, vamos todo mundo usar esse escapulário, vamos ter devoção a essa Nossa Senhora específica, ou vamos fazer uma camisa, etc., né? E aí eles têm esse grupo e geralmente propagam e tem práticas devocional à Virgem Santíssima, né? Então, a gente não tem muito esse termo presente hoje, né? Então, alistar-se a uma confraria, ingressar em uma ordem mariana, né? Então, não se tornar religioso, tá? Virar uma freira. Mas, às vezes, né, a gente tem, por exemplo, no Carmelo, né? As pessoas que entram na ordem terceira, né? Que é você conhecer mais sobre aquela ordem, que é essencialmente mariana, e aí se começar a ter alguns hábitos próprios da devoção, ou até virar, por exemplo, entrar na ordem terceira, que é aquela pessoa que é leigo, mas faz ali tem a sua participação naquela ordem religiosa, sobre um grau menor, e ela tem, então, algumas práticas. Em algumas ordens, por exemplo, Carmo, usa até hábito, né? Hábito próprio da ordem terceira. E isso, geralmente, todas as ordens religiosas têm. Então, ingressar e participar de alguma ordem, assim, publicar os louvores à Virgem Santíssima, dar esmola, jejum, oração, essas práticas de caridade, carregar as suas insígnias, né, as insígnias relacionadas à Virgem Santíssima, né, então, terço, escapulário, a cadeia, né, de colocar no braço, né. Você vê, são práticas exteriores, né, o uso da cadeia. Tem gente que fala que se preocupa tanto no uso da cadeia, e às vezes não fazem tudo por Maria, com Maria, para Maria e Maria, que é mais importante. Não estou dizendo que não é para usar cadeia, tá? Eu mesmo uso, só que de vez em quando estou sem a minha cadeia. O rosário, rezar o rosário, cantar e louvar louvores em honra à Virgem Santíssima, reverenciá-la ao longo do dia, né? Então, em alguns momentos do dia, se colocar de joelho diante de uma imagem, fazer alguns louvores e fazer algumas orações de louvor à Virgem Santíssima, ter zelo pelas suas confrarias, imagens, né? Então, fazer um altar à Nossa Senhora, comprar flores para ela. Eu lembro de um dia que eu fui numa missa, que era a missa de Nossa Senhora. Qual era o título? Será que eu acho que foi na Assunção? Eu não lembro. Eu fui numa missa na igreja e quando a gente chegou lá, no final da missa, o padre falou assim: vocês viram que Nossa Senhora não tem nenhuma flor, não tem nada, só tem aquele vasinho que tá ali na frente, ali pequenininho? Hoje, aí ele falou, né? Hoje, quando eu fui comprar as flores de Nossa Senhora, ontem, né, eu pensei nisso, eu falei assim: não, eu não vou comprar. Eu não vou comprar e não vou montar o altar para Nossa Senhora, porque eu preciso falar isso para o povo. Que as pessoas estão perdendo esse amor e esse zelo pela Virgem Santíssima.
em querer, porque ele fala que antigamente era assim. Antigamente estava chegando próximo à festa Nossa Senhora do Carmo. O próprio povo comprava as flores, fazia as coisas para poder colocar lá no altar de Nossa Senhora, né? Claro, nunca foi isso, nunca foi de forma bagunçada. Então a pessoa chega lá com flor do cemitério e põe lá, né? Aquelas florzinhas de cemitério. Não, né? Mas alguém fazia algo específico, mas todo mundo tinha esse desejo. A pessoa tinha esse zelo. Hoje é a festa da minha mãe, então ela precisa estar num altar belo, bonito, né? As pessoas não têm esse desejo. Então, hoje em dia, se a gente tem altares belíssimos a Nossa Senhora nas festas das nossas paróquias, mas a gente nunca se preocupou com essa beleza. A gente se preocupou só em chegar lá e tirar foto e ver, que bonito. Mas se é uma pastoral que faz isso lá, não for lá e fazer, a gente vai chegar na igreja e vai estar feio, se você não se preocupou. E aí, o que ele quis falar era isso. Às vezes as pessoas tinham essa preocupação. Então, vai ter a missa à noite de Nossa Senhora, a pessoa passava na igreja de manhã para ver como estava o altar de Nossa Senhora, né? Então, quantas vezes que você se lembra, você pensou, tipo assim, nossa, amanhã é uma festa, uma missa, simples, como missa dominical, mas eu queria que Nossa Senhora estivesse muito bonita. Eu vou chegar lá pro pessoal da pastoral que organiza e falar assim, eu vou dar aqui R$ 500, compra flores lá e monta um altar belíssimo para Nossa Senhora aqui, né? Então, a gente não tem esse desejo, esse zelo. E ele lembra disso aqui no tratado, né? A gente tem que ter esse zelo pelas coisas de Nossa Senhora, né? Fazer procissões, participar de procissão, carregar o andor, estimular as pessoas a participarem de procissão, propagar até as imagens de Nossa Senhora. Então, comprar a imagem de determinado título, ir lá e dar para alguém, ou comprar para a igreja que não tem uma imagem daquele título, e falar para o padre comprar, etc. E o último, fazer uma consagração especial e particular à Nossa Senhora, né? Então, ir lá e fazer o ato de consagração. Isso a gente tinha visto antes, é importante lembrar. O ato de consagração em si, que vocês vão fazer, ele é uma prática exterior. E ele depende essencialmente de viver o interior da devoção. Então, só ir lá e falar as palavras diante do sacrário não te garante como um verdadeiro escravo. Ele é uma prática exterior. Tá bom? Então, lembrando, essas são várias práticas exteriores, mas o que é importante são as interiores, e por isso a gente precisa dar prioridade. E é delas que emerge um amor necessário para poder viver bem as práticas exteriores. Mas lembrando também que as práticas exteriores, elas nunca podem ser dispensadas em sua... Não, eu preciso fazer todas essas que o João leu agora. Não, mas eu tenho que ter algumas que eu tenha sempre essa prática, porque mesmo que eu ainda não faça com muito amor as práticas interiores, algumas práticas exteriores nos ajudam a crescer. Elas funcionam, às vezes, como uma empurrando a outra. Então, por exemplo, se eu não, às vezes não faço tudo eu não honro tanto a Virgem Santíssima, como pede a interioridade dessa devoção, mas porque eu não entendo mesmo quem é a Virgem Santíssima, eu não entendo a sua grandeza. Rezar o terço todo dia e meditar os mistérios de Jesus Cristo nos ajuda a entender a grandeza de Virgem Santíssima. Então, às vezes, a pessoa, eu nem pratico direito as práticas interiores, então eu vou largar de mão de rezar o terço. Não vai ter tanto efeito negativo na minha vida eu não rezar. Eu nem estou cuidando de não pecar. Alto lá, né? Algumas vezes, alguns pecados podem ter forças para serem vencidos através de algumas práticas exteriores. E isso eu falo sem medo de errar. Muitas coisas na minha vida como consagrado eu melhorei a partir de novenas, da resta do terço diário, né? Do ofício de Nossa Senhora. Então são práticas exteriores que me ajudaram a crescer nas práticas interiores. Então eu não posso assim dispensá-las. O que não posso é dar um grau maior a elas do que as práticas interiores. Tá? Você dá mais importância a elas do que as práticas interiores. Então aqui para concluir, ele cita aqui no final, então ele diz, né, que ele citou 12 exemplos de práticas exteriores, mas ele diz que existe um monte de outras, né? Existem muitas práticas exteriores para a gente fazer. Aí por isso ele cita aqui, eu vou até explicar essa parte que talvez alguém leu e passou despercebido, e é importante não passar despercebido por essa página aqui. Quando ele termina de falar dessas 12 práticas exteriores, ele fala que existem muitas outras, por exemplo, as que são extensamente
apresentadas no livro Paraíso Aberto, a filagem do padre Paulo Barri, que esse livro mostra diversas outras práticas exteriores, sobretudo, ele destaca aqui o São Luís, o essencial da prática exterior. Então, assim, talvez existam práticas exteriores que não está nem escrito em livros, mas que são práticas que se consideram práticas devocionais marianas exteriores. Então, como existem muitas, o importante da prática exterior é você entender a essência, o que estabelece algo como uma boa prática devocional mariana, que é considerada exterior, mas é uma boa prática, que está nesse livro. Então, ele traz 4 pontos que caracteriza uma boa prática exterior. Então, às vezes você tem dúvida, mas será que você tem uma prática devocional boa, não sei o quê? Ela atende esses 4 princípios, então né? Então, que são? Ela é reta, essa prática devem, isto é, como reta e boa intenção de agradar só a Deus, de unir-se a Jesus Cristo como nosso fim último e de edificar o próximo. Com atenção, sem distrações voluntárias. Com devoção, sem precipitação nem negligência. Com modéstia e compostura, em atitude respeitosa e edificante. Então, se eu pratico algo relacionado à Virgem Santíssima com essas 4 características, elas são, sim, consideradas essas práticas exteriores que são boas, né? E aí, então, por fim, a gente conclui esse capítulo e ele encerra ele falando assim, então, a prática perfeita. Qual é, então, a prática perfeita? Como se fosse um resumo para boa compreensão dessa devoção, né? Então, ele coloca aqui, o essencial dessa devoção consiste no interior, que ela deve formar. E, por este motivo, não será compreendida igualmente por todo mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior, e não passarão avante, e este será o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo? Quem se elevará até o terceiro? Quem finalmente se identificará nesta devoção? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel, fazendo-a progredir de virtude em virtude, de graça em graça e de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua idade sobre a terra e de sua glória no céu. Então, é breve esse trecho, mas o aprofundado dele, que é mostrar que essa é a devoção, mas ela tem graus e a gente vai alcançar distinto, nós já se aprofundamos sobre ele, porque no livro do Padre Júlio, a gente viu lá os graus da escravidão segundo São Luís, né? Que aqui está um resumo, né? E a gente mostra que existe realmente os graus. Então, existem aqueles que ficam só na prática exterior, não conseguem progredir para o interior, aqueles que chegam no interior, mas não conseguem alcançar um grau mais sublime, existem aqueles que alcançam um grau mais sublime, mas elas não conseguem se manter constantes, né? Mas existem aqueles, por fim, que alcançam um grau sublime, mantêm-se constante neles e unem-se perfeitamente à Virgem Santíssima, né? Que são os graus que a gente viu, né? Vocês viram porque que eu fui lá anteriormente apresentando esses aspectos. Mas então, por fim, é isso, né? A prática devocional, a verdadeira prática devocional, segundo São Luís, relacionada à Virgem Santíssima, deve-se evitar aqueles 7 aspectos que mostram uma falsa devoção, se pegar aqueles outros que mostram uma boa devoção e ter as práticas interiores e exteriores que compõem essa devoção. Então, essa é a devoção verdadeira que nós devemos escolher para sermos bons escravos da Virgem Santíssima, certo? Então, é esse os pontos. Vale a pena sobre as virtudes, se alguém tiver algum interesse, ler o catecismo quando fala sobre as virtudes, se aprofundar um pouco mais, né? E ir se aprofundando, pois eles garantem conhecer e praticar cada vez mais as virtudes cardeais, ajuda a gente a ter uma base sólida para crescer em todas as outras virtudes. Então é isso.
Eu creio que é isso. Então vamos encerrar pedindo à Virgem Santíssima que nos auxilie, que como boa mãe conduza os nossos corações no crescimento das virtudes, sobretudo das virtudes cardeais. Neste dia de hoje pedimos para que possamos sempre viver uma verdadeira devoção, fugindo de tudo aquilo que não faz parte do amor que devemos ter para com a Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.